Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus que Ele estendeu a sua mão, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos ler a Bíblia em Números capítulo 15. Livro de Números, lá no Velho Testamento, capítulo 15. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Números capítulo 15. Para nós meditar um pouco na palavra nesta noite e estudando um pouco ainda sobre a expiação, né? Números capítulo 15. Todos acharam? Números capítulo 15, versículo 15. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a oferta de manjares e libação conforme ao estatuto, e um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará a propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado. Porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para a expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma pecante, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Vamos cantar um corinho, Serei Fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, a cada
nosso coração, você, cantando este hino, você está dizendo para Deus que você vai ser fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel a um estádio a correr, a uma vitória alcançar, a cada dia em meu viver serei fiel. Querido Pai Celestial, assim nós cantamos, Pai, que seremos fiel, mas pedimos que o Senhor nos dê graça para sermos fiéis, ó Pai. É somente pela Tua misericórdia, Senhor, é somente pela Tua graça, Pai, pois Tu disseste mesmo em Tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Por isso ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiel à Tua palavra, a ser fiel àquilo que já temos ouvido, Senhor, que temos aprendido, Pai. Não viemos aqui nesta noite apenas para passear ou para esquentar o banco da igreja, mas viemos para ouvir a palavra, para cultuar, para adorar aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e tem domínio sobre todas as coisas, e nas Tuas mãos temos entregado, Pai, nossas vidas, e clamamos, Pai eterno, nos dê graça nesta hora, Senhor, que possamos esquecer as coisas velhas que para trás ficaram, Senhor, porque nesse é um novo dia para nós. Estamos debaixo da expiação, porque esse é o dia da visitação, é o dia que o anjo forte desceu em Apocalipse 10 para trazer perdão para nós, revelando a palavra, revelando os mistérios, restaurando a mensagem do entardecer, ó Pai. Os selos foram abertos, ó Deus, um novo dia raiou para nós. Dizemos, Pai eterno, obrigado, Senhor, por nos salvar, Senhor, obrigado por nos escolher para ver esta grande verdade nesse dia. Ajuda-nos, ó Pai, que esta expiação, Senhor, seja revelada em cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, enquanto nós nos preparamos aqui, né, para aquele grande dia do arrebatamento, né? Então nós temos entregado nossas vidas a Deus e nós queremos que Ele nos instrua em tudo, para que nós possamos vencer pela fé toda dificuldade, tudo que se apresenta na caminhada. Nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu gostaria de falar nesta noite sobre a dupla expiação. A dupla expiação. E nós vamos devagarzinho para que você compreenda, para que isso desça no seu coração. E quando você tiver dúvidas sobre algum assunto que nós pregamos, você ouça outra vez, que está no canal do YouTube, né? Nosso canal da igreja, está ali as pregações para que você ouça, remoa outra vez. Os animais limpos que havia no Velho Testamento que poderia comer, né? Animais que tinham casco fendido, somente animais que ruminavam, né? Que ruminavam. Então, tinha animais que tinham o casco fendido, mas não ruminavam. E tinha animais que ruminavam, mas não tinham o casco fendido. Então, não podia comer. A lei, a regra era essa. Que os animais tinham que ter o casco fendido e tinham que ruminar. O boi era um que rumina, tem o casco fendido. Mas o coelho também rumina, mas o coelho tem a unha, não tem pata fendida. Então, tem alguns animais que não passavam na regra, né? E é como o cristão, ele tem que ruminar, você tem que relembrar o que você ouve na igreja, na mensagem, como poderei vencer. O profeta diz que a maneira de você vencer é você se recordar daquilo que você ouve na igreja. Você ouve as palavras que te instruem para você enfrentar as lutas e as provas, né?
Então que nós não sejamos ouvintes esquecidos. Uma certa vez um sacerdote católico, irmão Brana tinha batizado uma moça que era católica, o irmão Brana batizou ela, e ela seguiu no tabernáculo Brana por um tempo, e depois ela voltou para o catolicismo outra vez. Ela voltou atrás, ela descreu no batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, ela voltou para a igreja católica. E aí o sacerdote veio falar com o irmão Brana, ele veio conversar com o irmão Brana, né, e tal, e ele perguntou para o irmão Brana, Deus está em sua igreja? O irmão Brana diz assim, Deus está em sua palavra. Amém. Deus está em sua palavra. Porque a igreja católica diz que Deus está na igreja católica, né? Eles dizem que Deus está na igreja católica e que as outras igrejas Deus não está. Assim era o dito, eles falaram isso por muitos anos, para colocar estigma em outras igrejas e tudo mais. Eles dizem que Deus está na igreja católica. Não, Deus está na igreja, que a Santa Igreja Católica detém o poder para interpretar a palavra e tudo mais. Eles têm esses dizeres, essas coisas lá, né? Mas Deus está em sua igreja, irmão Brana? Não, Deus está em sua palavra. Agora, se a palavra estiver nessa tal igreja, sim, aí Deus está ali. Amém? Amém? Porque Deus está onde estiver a sua palavra, né? Por isso, lá no Evangelho de São Lucas, ele diz, onde estiver o corpo, palavra, ali se reunirão as águias. Amém? Né? Onde estiver o corpo, ali se reunirão as águias. O corpo, palavra, né? Palavra de Cristo. Na mensagem Deus em seu povo, pregada em 27 de fevereiro de 1950, em Little Rock, em Arkansas, o profeta, ele fala no parágrafo 5, ele diz assim, Brana falando sobre a cura divina, sobre a expiação, sobre a salvação, e você vai ver que o irmão Brana associa a cura divina, a cura com a salvação também. Porque há pessoas que querem ser curadas, mas não querem transitar o caminho da salvação, né? Veja, e há pessoas que recebem o caminho da salvação e às vezes não é curado. E aí você vê que pessoas, como diz um ditado aí fora, eu vou falar, vocês me perdoem eu falar isso, que diz assim, a mente entra em parafuso, né? Como é que diz aquele ditado? Bugou aí, né? É assim que fala na informática, Salomão. Quando o mouse lá não quer funcionar, o computador, o celular, bugou, dá um pane ali, né? O celular trava, daí você tem que apertar no botão, desligar ele, que esses agora não dá, mas tinha que arrancar a bateria, assim, arrancava a bateria, esperava um pouquinho, colocar de novo, o celular voltava outra vez, né? E aí você tem que cuidar, você como cristão, nesse dia que nós estamos vivendo, que há tanta informação e tanta informação a respeito da mensagem, que você toma cuidado que a tua mente vai se bugar. Porque você quer ouvir tanta coisa, daqui, dali, de lá, e a sua mente pode bugar. Ela pode entrar em pânico. Ela pode entrar em pânico, a sua mente. Agora, nós vamos ver aqui. Então o profeta, ele vai trazer um centro aqui, ele vai trazer um centro nessa coisa. A dupla expiação. O Brana diz que é bem mais fácil você ser curado quando você aceita Ele como Salvador. Fica mais fácil você aceitar Ele como curador. Veja. Então o Brana, ele começa a explicar sobre a cura divina. E a cura divina está na expiação. E a salvação, não há salvação sem expiação também, né? Nós lemos aqui em Números 15, que quando alguém pecasse, tinha que fazer uma oferta, um holocausto, tinha que fazer isso, aquilo outro e tal, e a congregação tinha que fazer aquilo tudo para que o pecado fosse perdoado pela expiação. E se alguém levantasse a mão, injuriasse contra Deus e pecasse, está errado, mas eu vou fazer assim mesmo, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer, é um pecado premeditado, e para esse, a expiação, né, aí estava numa situação difícil, né? A Bíblia diz aqui que essa alma tinha que ser extirpada, né? Então o profeta, ele fala aqui nesta mensagem, Deus em seu povo, ele fala no parágrafo 5, ele diz assim, e então
a fim de obter a sua cura, você terá que se tornar um cristão depois que você for curado. Você terá que tornar-se um cristão depois que você for curado. Veja. E essa cura não é só da cura da carne, do corpo, de uma enfermidade e tal. A cura espiritual também. Aquela cura que Deus te curou dos vícios que você tinha, você tem que se tornar um cristão ou uma cristã. E eu creio e diria isto, falando sobre dupla expiação. Quando você é curado, seus pecados são perdoados. E quando seus pecados são perdoados, você é um salvo. Amém? Amém? Então o profeta diz que é uma dupla expiação. Por quê? Porque o profeta diz que uma pessoa, se ela tiver um pecado escondido, não confessado, e ela pode receber oração, e pode orar a noite inteira, derramar um galete de azeite ungido na cabeça da pessoa, aquele espírito de enfermidade tem o direito de ficar ali, porque é um pecado não confessado. Ele tem o direito, né? E o profeta diz que às vezes ele pode até sair por causa do dom do pregador que vai orar. Ele pode até sair, né? Mas veja, então nós gostaríamos de falar nesta noite sobre a dupla expiação, né? A dupla expiação. Às vezes você pode perguntar para si mesmo, para você mesmo. Quem sabe você já perguntou isso até hoje, perguntou hoje isso, para você, para a sua consciência ou para Deus. Você perguntou, por que isso veio na minha vida? Por que esse problema veio sobre mim? Porque eu já orei tanto e já pedi, e esta causa ainda não foi resolvida. Veja, então nós vamos explicar bem devagar, para que você não pense que você é perdido, que você não tem o favor de Deus, e que você também não descanse de buscar e orar a Deus. Você não dê a causa por perdida, e dizer assim, ó, eu já pedi tanto para Deus, essa causa não foi resolvida, para você não desfaleça, para que você também não diga assim como os batistas, uma vez salvo, sempre salvo, ou salvo pela graça, aleluia, eu estou salvo, eu faço o que eu quero, porque Ele me salvou, Ele não vai me jogar fora. Essa é a teologia batista, né? Então veja, parágrafo 2 dessa mensagem, Deus em seu povo. E então muitos deles naturalmente não conseguem compreender o conceito de um dom. A Bíblia diz, Ele subiu ao alto e deu dom aos homens. Salmo capítulo 68, versículo 18. As pessoas falam assim, eu sei que a minha igreja, Deus está nela. Eu sei que Deus está nessa igreja e eu não preciso ir para a mensagem e tal, não preciso trocar de igreja, ser batizado de novo, que eu sei que Deus está nessa igreja porque eu vi pessoas sendo curadas de câncer, eu vi Deus fazer uma obra através do pregador fulano, eu vi Deus fazer um milagre. Isso não é prova de salvação, coisa nenhuma. Por quê? A Bíblia não mente. Salmo 68, versículo 18. E tu subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, recebesse dons e deu aos homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. Agora o que é um rebelde? É alguém que não obedece à norma de Deus, à palavra, né? Obedece por partes. Ele quer o poder de Deus para curar, para orar pelos enfermos, para isso, para aquilo outro, que é a Bíblia, mas não quer batizar como Pedro batizou, como Paulo batizou. Ele não quer lavar os pés no dia da Santa Ceia. Ele disse assim, isso aí Jesus fez lá para os discípulos, lá, como um símbolo da humildade e tal. Não, Jesus disse, assim como vocês façais vós também, eu vos dei o exemplo, como eu vocês façais vós também. E ele disse que não cairia nem um tio e nem um jota desta lei, sem que toda a Escritura fosse cumprida. Veja, até o fim. Então o profeta diz que é tão difícil para as pessoas compreenderem, né, sobre os dons, porque eles pensam que eles colocam o dom na frente da palavra de Deus. Se não possuem um alicerce das Escrituras, então não é correto. Se um dom não tiver um alicerce das Escrituras, né?
Se não for puramente das Escrituras, então não é correto. Mas qualquer coisa que possui base na Escritura, você pode dar ouvido a isso. Se é Deus, Deus testificará disso. Se não for de Deus, então Deus não testificará. Apenas os homens testificarão e Deus não o fará. Mas se for de Deus, Deus testificará por si mesmo. Estamos tendo cultos todas as tardes apenas para lhes conceder um pouco da plataforma aqui, antes que a multidão se aglomere à noite. E eu penso que geralmente tomamos apenas a primeira noite para explicarmos algumas coisas que as pessoas precisam saber. E cada um de vocês, eu quero que você me ajude, pois eu sinto que esta reunião teremos que responder por cada uma delas no dia do julgamento. Por esta reunião, cada uma. E eu terei que responder por ela. Eu terei que responder pelo que eu digo. Terei que responder pelo que eu faço. E então, enquanto trago Cristo a você, Ele estará na sua mão, né? Então você vem à igreja, você ouve o sermão, aí você esquece tudo. Pergunta no domingo, o que nós falamos no domingo passado mesmo? Você não lembra de nada. Mas a palavra já está na sua mão. Você ouviu a palavra, né? Então ele diz: e você terá que responder pela atitude que você tomou em relação a isso. Se você rejeitou ou se você aceitou. Deus te fará responder por sua atitude em relação a esta reunião. Então vocês devem estar cientes que é uma coisa muito sagrada, um culto. A palavra de Deus é uma coisa muito sagrada. Por isso lá na porta já tem um cartazinho: desliga seu celular ou coloca no silencioso. A mensagenzinha não pode deixar nem ele vibrar, porque se vibrar lá, encostar na sua bolsa, será que é fulano? Será que é Beltrano? Será que, parece que você está aqui dentro, mas a mente está lá fora. Aqui é um lugar de culto. Não deve nem olhar para trás. Você não deve nem olhar para trás para ver os passos. Escutou um passo lá no portão, você olha para trás e diz: quem será que está chegando? Você está preocupado que alguém vem ou não vem, tal coisa? Veja, é algo muito sagrado. Não é uma brincadeira o culto. Não é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma questão de vida eterna. E nós já vimos muitas denominações que tentaram, começaram e lutam, e fazem coisa, e evangelizaram, e chamaram pessoas, e faz aquele culto, e ora pelos enfermos, e grita, e pula, e revela, e profetiza e tudo mais. Cadê eles hoje? Onde estão? Porque não havia esse alicerce, esse ensinamento. Não havia esse ensinamento da reverência por Deus, pelas coisas de Deus, que isso é algo, não é algo que vai passar, não, que nós estamos aqui e tal, vai passar. Isso é algo sério. Nós estamos estudando, nós viemos aqui para tratar sobre um assunto sobre vida eterna. Amém. Aonde passaremos a eternidade. E então para isso nós estamos nos preparando para isso, né? Veja, parágrafo 3, estou lendo a mensagem Deus em seu povo. Então Lombrana, ele dava essas instruções antes de orar pelas pessoas. Porque as pessoas querem oração. Ô pastor, o senhor ora por mim? Nós vemos demais as pessoas denominacionais. O senhor ora por mim? Só que às vezes não quer ouvir o que o pastor tem para falar antes de fazer a oração. Esses tempos, né, foi eu e o irmão Guedes orar por uma pessoa que está muito necessitada. E muito necessitada, irmãos. Veja, a pessoa estava muito necessitada. A pessoa teve um câncer de colo retal, e ele resistiu por muito tempo à medicina, não queria se operar, foi indo até que o problema foi tão grande que ele perdeu o órgão, né? E ele dizia assim para nós, e eles, católico, fanático, dizia: eu creio que Jesus vai fazer um milagre e tal, e isso vai aparecer de novo e tal. E aí nós começamos a falar, e eu tive a inspiração de mostrar para ele. Eu fiz a pergunta para ele: se Deus fazer esse milagre na sua vida, você promete que vai entregar a sua vida para servir a Ele? Eles E eu disse: não, eu estou perguntando, você vai servir a Deus? Você vai entregar? É que eu tenho que viver minha vida também. Ele disse assim: eu tenho que viver minha vida também? É assim que as pessoas querem, elas querem se aproximar de Deus com uma condição: Senhor, tu me curas, mas deixa eu viver a minha vida, Senhor.
deixa eu viver a minha vida. Então nós oramos e conversamos bastante, bom de conversa, ficou de nós voltar de novo, ele ligar para nós voltar. Até hoje ele não ligou. Por quê? Porque eu mostrei isso que o profeta diz, as condições para Deus curar, para Deus fazer um milagre, para Deus fazer uma obra tão poderosa que ele estava tanto esperando, porque estava mal acostumado. De pastores denominacionais que vai chegando, porque eu vou ministrar uma bênção aqui nesta casa, e leva, sei lá, uma água ungida, um óleo ungido, e sai ungindo desde o portão primeiro, sem falar nada. Parece que Deus não tem condições para operar. As pessoas acham que Deus não tem condições. Não, Deus ele quer também. Ele quer curar, mas ele quer ser honrado. Ele quer ser honrado depois do que ele faz. Né? Então, é isso que nós estamos aqui. Depois de Deus abençoar a tua vida, você é um adorador, você veio adorar Ele nesta noite, porque você tem que honrar Ele. Aleluia. Veja. Então, meu grande disse, o irmão Lindsay e o irmão Moore estão representando, eles são os administradores da reunião, eles representam duas denominações do povo da santidade. E eu mesmo não pertenço a nenhuma denominação. O Branco não tinha denominação. E uma vez eu fui batista. E pela vontade deles eu não sou mais, porque eu ensino cura divina e os dons de cura, o batismo do Espírito Santo, e eu sei que é a verdade. E então quando eles me expulsaram dali, o povo da santidade me aceitou, e eles disseram que estavam orando para que aquele dom viesse para a sua igreja por 40 anos ou mais. E então Deus apenas me colocou no lugar que eu pertenço. E não que eu tenha algo contra qualquer denominação, porque eu vejo que Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. De pessoas não, mas de sistema Deus faz. E isso aqui o Mourão estava pregando em 1950, só quando chegou em 1959, 1960, quando ele pregou as 7 eras da igreja, e ele bradou, o Espírito Santo bradou na boca desse profeta: fuja para fora dos muros de Babilônia, porque ela vai cair. E que a Babilônia, todo o sistema organizado feito pelo homem. Então, e ele diz assim, ele cura metodistas, batista, católico, pentecostal e todos. Deus não respeita a sua filiação com a igreja, ele respeita a sua fé. Respeita a sua fé nele. A cura, você nem mesmo precisa ser um cristão para ser curado. Não. Aí agora você se admira com isso? O profeta diz, nem precisa ser um cristão para você ser curado. Para você não, para uma pessoa, né? Porque eu sei que você deseja ser cristão, né? Você é um cristão, uma cristã. Mas a fim de permanecer curado, agora vem a diferença. Para você permanecer curado, você tem que se tornar um cristão ou uma cristã. Para receber a cura, não. Mas para aquela cura permanecer e perdurar, você tem que permanecer um cristão, uma cristã. Vá, é aquilo que ele disse para aquela mulher. Ele disse, vai, ele perdoou seus pecados, a vida dela era imunda, era suja, ela participou de todas as coisas ruins que ela podia aproveitar como uma mulher pervertida. Ela aproveitou tudo, cachaça, noitada, ela era prostituta, ela era de má fama, ela aproveitou tudo, ela ganhou dinheiro errado, tudo que ela fez. Jesus perdoou os pecados dela e disse assim, ó, vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ali está a diferença. Então, para receber a libertação, recebe, mas para que não suceda coisa pior, tem que permanecer cristão. Eu vejo muitas vezes santos calejar. Agora você vai ver o que o profeta diz aqui. Eu vejo muitas vezes santos calejados virem através da fila de oração, homens e mulheres que viveram piedosamente e falharam em serem curados. E quando prostitutas de rua passam pelo edifício, pela fila e foram curadas, pessoas vinham na reunião do Irmão Branco, tudo convidava, vinha o Irmão Branco usando um exemplo. Pessoas que viviam a vida lá fora, vinham na fila de oração e era curado. E homens e mulheres que eram crentes por anos e mais anos, entravam na fila de oração e não recebiam a cura. E agora? E agora? Qual é o resultado? Você julgaria e dizer assim, esse crente aí não tem fé?
ou essa crente não tem fé, a pessoa novo convertida entrou na igreja, recebeu cura e o outro não recebe, você julgaria? O que você faria nesta hora? O que você pensaria sobre aquela enfermidade que há anos te assola? O que você pensaria desse problema na sua vida, que você pede, você já pediu, já orou e você não foi curado ou curada? Nos dias quando o mestre estava aqui, os sacerdotes, que eram homens santos, eles tinham que ser santos. Eles não podiam ser sacerdote que não fosse santo. Eles tinham que ser estudantes da palavra. Não havia ninguém que pudesse apontar um dedo de desdém em direção a eles, porque eles eram santos homens justos. E eles falharam em receber as bênçãos da mão de Jesus. Porque eles diziam assim, ele é Beelzebul. Não, isso é um falso. Esse homem aí, ele nasceu, o nascimento dele é ilegítimo, né? Diz que a mãe dele apareceu grávida antes de se juntar com José e coisa, todo tipo de má fama contra ele. E eram homens bons, mas não puderam crer na mensagem da hora. Não puderam receber a bênção. Veja. E eles falharam em receber as bênçãos que às vezes gentios incrédulos, a mulher samaritana, aquela mulher que foi levada na praia diante dele, né? O cego Bartimeu e tantos outros, Legião, aquele homem com aquela vida toda errada, né? Mombrana prega na mensagem o maníaco de Gadara, tem essa mensagem que o Tito Mombrana fala. Mombrana pinta mostra um quadro assim, que ele já não vivia em casa, e quando ele voltava para casa, ele vivia no cemitério, junto com outro companheiro, urrando durante a noite, entrando nas catacumbas, e ele vivia ali, e quando ele chegava em casa, ele batia na mulher, ele batia nos filhos, e ele quebrava tudo. Irmão Brana disse que os filhos, as crianças, a mulher, era um terror quando via que esse papai vinha longe lá na colina. E naquele dia, quando Jesus passou por aquela província de Gadara, e Jesus encontrou com esse homem, aqueles demônios levaram aquele homem até onde Jesus estava, e disse, Jesus, ele diz em outras palavras, né, o Filho de Deus, né, tu filho do Deus vivo, por que vieste a nós nos atormentar antes do tempo? E Jesus em alta voz dizia para eles, cala-te, sai desses homens. E eles disseram assim, não nos manda para as trevas exterior de novo, para o abismo. Eles diziam assim, permita nós então pelo menos entrar naquela manada de porcos. Jesus disse assim, pode, vai e entra então. E eles entraram naqueles porcos, os porcos saíram assim numa corrida assim, e saíram correndo, os porcos caíram num despenhadeiro assim, morreram tudo. E aí aquele homem foi liberto, e quando ele foi liberto, ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele andava nu, ele rasgava as roupas, prendia ele com cadeias, aquelas correntes que prendiam assim nos pés, e ele quebrava ferro, igual a pessoa endemoniada. Ele tem uma força de 10, de 20 homens, e ele pegava aquilo, quebrava tudo, ninguém prendia ele. E então ele disse, veio e adorou Jesus depois de ser liberto. Aquela legião de demônios saiu do corpo dele. Depois dele ser liberto, ele veio e adorou Jesus. Disse, Senhor, permita eu te seguir. Jesus disse, não, vai para os teus e testifica das coisas que Deus tem feito por ti. E o Mombrana disse que quando ele vinha vindo lá longe, lá na colina, quando a família avistou ele vindo, disse que foi uma correria em casa. Os filhos já começaram a correr, a mulher já ficou com medo, e um escondia para um lado, outro escondia no outro. Disse, papai está vindo, aquele monstro está vindo. E quando ele chegou em casa, eles estavam um atrás de uma moita, outro atrás de uma coisa, olhando, e viu que o olhar dele era diferente. Não era mais aquele olhar malvado, de ira, de coisa. Ele tinha sido liberto, ele tinha sido transformado. E então, ele pôde contar para a família as coisas que Deus tinha feito por ele. Né? Então veja, Jesus é o mesmo nesta noite, amém? Amém. E não devia, ele dizendo, esses homens foram curados. Agora, os fariseus, que eram os homens religiosos, que não tinham um dedo para apontar na vida deles, essas pessoas não puderam receber essas bênçãos da mão de Jesus. Veja, e muitos deles o compreendiam. As pessoas comuns o ouviam com alegria. Eram as pessoas pobres que ouviam Jesus.
E é uma grande coisa aquilo hoje. Mas tenho observado as pessoas, quase todas as denominações frequentam a reunião, quer dizer, que estavam tudo ali para ouvir a reunião do irmão Branham, eram campanhas de oração que ele fazia, né? Nós temos até mesmo membros ortodoxos, judeus, gregos, católicos de todos os tipos. Mas Deus nunca faz nenhuma acepção de denominação diferente. Ele apenas respeita a fé que está no indivíduo. Eu posso se você crer. E então ele disse, vá e não peques mais, ou algo pior virá sobre você. E então, a fim de obter a sua cura, você terá que se tornar um cristão depois que você for curado. E eu creio, eu diria isso falando sobre a dupla expiação. Quando você é curado, seus pecados são perdoados. Por isso que você vai ver, quando o irmão Branham estava orando por uma pessoa, ele dizia assim, Senhor, perdoa-lhe seus pecados. Porque sendo o pecado sendo perdoado, o mal vai embora. A enfermidade sai e vai embora. E então ele disse, e eu não vi muitos améns, o irmão Branham disse sobre isso, mas é a verdade. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. Amém? Amém. Agora você entenda, esse confessar suas culpas uns aos outros, quando você erra contra alguém, você vai e confessa para aquele que você errou. Mas agora, problemas de sua vida, que outras pessoas não precisam saber, você não deve confessar aos outros. Você tem que consultar o sacerdote, diz o profeta, né? Saiba colocar as coisas em seus devidos lugares. Prosseguindo um pouco aqui mais. Vai, não peques mais, ou algo pior virá sobre você. Então, se você recebeu uma bênção de Deus, quando você aceitou a Jesus como Salvador, você nunca volte atrás. Olha, pode ser difícil, pode ir momentos difíceis na vida e coisa, você não volte atrás. Mombrana disse que você tem que lutar com o que você tem. A minha fé é pequena, entrega na mão de Jesus. Jesus pegou 5 panos, 3 peixinhos, alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas. Porque tudo que é pouco, que coloca na mão dele, ele multiplica, ele faz muito. A minha fé é pequena, meu amor é pequeno, entrega na mão dele. Diz, Senhor, eu estou aqui, eu estou necessitado, eu preciso mais de amor pela palavra, preciso mais amar o próximo, preciso mais amar a ti, Senhor, eu preciso entregar mais minha vida a ti. E ele, todas as coisas ele pode. E Jesus diz, o que é mais fácil? Dizer que teus pecados estão perdoados ou toma a tua cama e anda? Porque quando Jesus disse isso para aquele homem aleijado que estava deitado na cama, que era uma maca, e ele disse assim, toma teus pecados estão perdoados. Logo quando Jesus terminou de pregar, os fariseus já disseram assim, ele disse, quem és tu? Quem é esse homem aí que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecado? E Jesus disse assim, qual é mais fácil? Dizer, toma a tua cama e anda. Quer dizer, ele tinha poder tanto para falar um como o outro. Toma a tua cama e anda, ou teus pecados estão perdoados. Porque se ele dizendo teus pecados estão perdoados, quando Deus perdoa o pecado, a doença e o mal vai embora. Amém. Jesus quis dizer isso, que é a mesma coisa. Tanto faz uma coisa como outra. E então ele diz, é tudo mesmo. E então eu creio em Tiago 5,14 que diz, se tiver alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja, deixe-os ungir com azeite e orar por ele. A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Né? Então, o mundo denominacional, nós fizemos um trabalho em Mariluz, acho que uns 3, 4 anos, né? Como o Lécio foi algumas vezes com nós lá. Mas tem uma denominação tão forte na cidade, uma denominação pentecostal, mundana, uma denominação tão forte na cidade, de orar pelas pessoas, fazer uma vigília. Eu até fui no monte orar com eles uma vez. E tal e coisa, mais eles oravam, dedicado à oração e tal e coisa. Mas aquela denominação é como o profeta diz. Eles conhecem o poder de Deus, de tanto milagres e cura que eles verem, e até luz aparecer no meio deles. Mas só que eles não conhecem a Bíblia. Não tem entendimento como aplicar a Bíblia. Veja. E então, eles, com as coisas que eles sabiam, coisinhas que eles inventam, eles ensinavam para a pessoa, a cidade inteira contaminada com a doutrina deles. Veja.
Então eles tinham um dizer bem assim, ó, quando você tem algum problema, você tem que contar para Jesus, não é para o irmão e nem para o pastor. Bem desse jeito. Fazendo as pessoas ficar mais incrédulas ainda, para não ser curado nem abençoado. Você tem que contar para Jesus seus problemas. Você não tem que contar para ninguém, você tem que ficar com ele. Desse jeito eles instruíam. E tantas outras coisas, que as pessoas ficavam de um jeito, que quando você chega com o que é verdadeiro, as pessoas, mas já está cheio de algo. Já tem outro ensinamento dentro, que eles não querem largar. Não quer largar. Esse que é o problema. Né? Não queriam largar. Agora, veja, o profeta está dizendo aqui. O tempo passa muito rápido. Né? Então ele está dizendo, chama os presbíteros da igreja, e ora, a oração da fé, unge com óleo e tudo mais. Este é o dever de cada ministro cristão. Cada ministro do evangelho tem o direito de orar por sua congregação, e eles têm o direito de crer em Deus e serem curados. A cura divina não pertence a um homem ou a um grupo. Ela pertence a todas as pessoas. O dom de cura não foi dado para ser enviado para diferentes campanhas de cura divina através do país. Tudo bem que eles estejam, mas esse não é o propósito. Tem que haver uma campanha de cura em cada igreja, o tempo todo, acontecendo em todas as partes. Muitas pessoas têm a impressão errada em relação a estas reuniões. Elas pensam que porque o evangelista está ali, ou se é alguém orando pelo enfermo, quando ele vai embora, toda a virtude foi embora, a cura foi embora com ele. É assim que as pessoas pensam. Porque o pastor fulano veio aqui e tal, ciclano veio aqui, o culto está uma benção. Aí no próximo culto você fala assim, ele não vai estar, já vem meio assim, meio cabisbaixo assim. Você está desacreditando na mensagem, porque a unção está na palavra, na mensagem. Amém. Veja, então o profeta está ensinando as pessoas certas, como elas serem abençoadas, como a bênção perdurar, como a bênção virem em suas vidas, como a bênção permanecer nas suas vidas, né? Então ele diz, deixa eu ver aqui, veja, em muitas, esse parágrafo você estava lendo, né? Quando o pregador, curador vai embora, né? As pessoas pensam que a unção de cura foi embora também. Deus cobre a terra, seu pastor, como? Qual é o problema com o seu pastor que ele não pode fazer isso? Bem, amigos, essa é uma impressão errada para se ter. O seu pastor, se ele é um homem pio, suas orações são respondidas do mesmo modo como de qualquer evangelista ou de qualquer um pedindo por qualquer dom ou qualquer coisa. Ele é um homem de Deus e você deve respeitá-lo desta forma e acreditar nele. E Deus responderá a sua oração. E ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não apenas cada pessoa, na medida que possui o Espírito Santo, tem o dom de cura, sob medida. Cada maçã que está na árvore quando o galinho não é mais do que isso, quando o galinho era pequenininho. E quando está em um pequeno galho ali no chão, cada flor que a árvore tiver, já está bem ali nela. As flores não vêm através do ar. Veja, as flores não vêm pelo chão, a flor está na árvore, a maçã está ali. E a árvore é plantada no chão e a única coisa que ela tem que fazer é beber. E quando ela começa a beber, tem que beber mais do que sua porção e ela se espalha e empurra para fora. E é desta maneira que somos plantados em Jesus Cristo, através da inesgotável fonte da vida, e começamos a beber. E quanto mais bebemos, nós saímos para fora. Quanto mais da palavra você ouvir, você ler a palavra, mais você sai para fora. Você sai do problema. Veja. Isso traz esses elementos. E o dom para o qual Deus tem te chamado, bem, apenas o problema disto é, se você está bebendo, isto é isso mesmo, você não bebe. Não crê você que ele é a inesgotável fonte da vida? Vinde a mim todos, de todos os confins do mundo e beba, disse Jesus, né? Veja, então ele diz, o diabo não importa que você venha, contanto que você não beba. Não, eu fui na igreja, mas
eu gostei dos louvores só. Mas é a palavra que ensina como se livrar dos problemas, se livrar do mal, se livrar do pecado. É costume as pessoas dizer, né? A pessoa diz assim, ó, quando dá a hora do sino lá, eu coloco a cadeira bem perto da parede e fico escutando os louvores. Só que o que é pregado diz, não gosta não. É verdade. Não gosta. Porque fala que a mulher tem que vestir como mulher. Fala que tem que parar de cortar o cabelo, com as pinturas, com o batom, com essas coisas perversas desse mundo. As pessoas querem ouvir o louvor. Eu vou na igreja, e as igrejas descobriram isso. Tem 45 minutos de louvor e 15 minutos de pregação. E uma palavra sem pé nem cabeça. O que vai ensinar em 15 minutos? O que uma pessoa aprende em 15 minutos de pregação? Por isso que as pessoas estão cada dia enredadas. Aí eles mantêm as pessoas sempre fazendo campanhas. Eu vou lá para ser curado, eu vou para ser curado. E nunca chega a cura, porque a pessoa está sempre buscando. E nisso eles aproveitam. Cada culto é um culto de oferta disso, oferta daquilo outro, oferta um envelope tal, um envelope rosa, um envelope vermelho, um envelope disso, a bênção tal. E tem bênção para tudo que é tipo de coisa, envelope para todos os propósitos. E diz, hoje você vai receber, amanhã vai receber. E a pessoa vem na frente, é orado, e ora lá e pum, cai. Daí quando no outro culto, ora, a mesma pessoa cai de novo. Ué, não saiu? Não saiu? Não tinha saído no culto anterior? Mas essa mensagem, ela traz uma libertação completa. Aleluia. Por isso o profeta pregou uma libertação total. Uma libertação total. E ele diz, o profeta diz, há uma fonte aberta de graça, fluindo por todas as partes. Apenas beba até você não poder aguentar mais. A árvore, se beber só a quantidade que for distribuída, ora, ela continua seca. Esse é o problema com os cristãos. Eles não bebem o suficiente. Você quer beber até você espalhar e deixar que alguém veja isso? Tome uma iniciativa, você tem que tomar uma iniciativa. Obtenha um testemunho, entregue isso a Deus, creia nisso, apresse com isso. Se você já orou tanto, e essa é a enfermidade, entrega isso na mão de Deus, diz o profeta. Entrega para Deus, reivindique a promessa de Deus, apenas entregue isso a Deus, creia nisso, entregue os teus caminhos ao Senhor, e Ele fará acontecer o que você deseja. Mas Ele não pode fazer isso desde que você esteja segurando isso. Digamos, agora eu verei se estou um pouco melhor, eu verei se isso dá certo. Não é uma tentativa. Eu vou ver se melhora. Agora eu verei se estou um pouco melhor, verei se dá certo. Entregue isso a Ele e esqueça o restante. Vá testificando, diga, eu já recebi minha vitória. Eu já fui curado pela glória de Deus. Ele morreu no Calvário por mim há 2000 anos atrás. Quando você vai testificando, vai ter uma hora que você nem vai perceber o mal, a doença, o problema já sumiu da sua vida. E você crê nisso, Mombrana pergunta? Não é o que você vê, é o que você crê. Eu não estou sentindo ainda a cura. Não é o que você sente, é o que você crê, porque é por fé. Ele nunca disse você sentiu, ele disse você creu. E é desta forma que você é salvo, pela fé. Parece que hoje eu não estou sentindo que eu sou um salvo. Você já não teve uma sensação dessa? Parece que tem dia que a gente levanta assim, parece que tá tudo coisa. Aí você tem que fazer uma oração, aquela meditação, e você ora, e aí parece que a coisa flui outra vez na sua alma. É Deus, Ele permite um apertozinho para você lembrar dele logo cedo, para você buscar Ele. E então ele diz, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Paladar, tato, olfato, audição, você apenas crê nisso. Haja em cima disso como se fosse. Amém? Amém. Eu não estou sentindo que eu estou curado, mas haja em cima disso como se você já estivesse curado. Amém. Quando você age assim, você está resistindo o diabo. E a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Amém. E então você pode pensar assim, por que essa enfermidade? Qual é a causa? Qual é o motivo dessa enfermidade na sua vida? Desse problema?
qual é o propósito. Então o profeta diz que havia pessoas calejados, que seguem a palavra há muito tempo, ia na fila de oração e não recebia cura. E outro que entrou na igreja a primeira vez, ia lá na fila de oração, recebia oração e era curado. Então o Branda disse, mas qual é o problema? Então você tem que entender sobre a palavra de Deus também. Tem coisas que na sua vida, às vezes é Deus que permite. Tem problema na sua vida, enfermidade na sua vida, que é o espinho da carne que Paulo tinha. Ele orou 2 ou 3 vezes, e Deus disse assim, a minha graça te basta. E Paulo reconheceu que aquilo era algo que Deus permitiu para ele não se vangloriar. Para ele não se vangloriar. Porque ele era muito usado por Deus. Ele orava, morto ressuscitado. Ele orava, a enfermidade era curada. Pegava avental, colocava no corpo de Paulo. Aquela unção que estava em Paulo, quando colocava o avental na mulher, na pessoa curada, a pessoa era curada na hora. Na hora. Mas ele mesmo tinha um problema, uma enfermidade, que ele pediu a Deus e Deus nunca curou ela. Então você tem que entender as Escrituras. E você não ouvir qualquer coisa, para que a sua mente, como eu disse no começo, não entrar em parafuso. Jesus disse, a minha graça te basta. Amém. E o profeta diz aqui, que você haja como se fosse. Você é cristão, você tem que agir em cima disso. Eu ainda estou sentindo. Não é o que você está sentindo, é o que você crê. E você insiste e persiste. E nunca pense em você que as lutas vão acabar assim, igual estralou o dedo assim, pá, você virou um anjo. Isso só vai acontecer naquele dia, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade. E isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando esta velha carne não existir mais, quando nós entrarmos no corpo teofânico, no corpo glorificado, que não sentiremos mais os prazeres da carne. Agora não brinque com a carne não, diz o profeta. Ele disse, homens, fiquem longe das mulheres. Esse negócio de homem dar abraço em mulher, que não seja sua esposa, isso é errado. Esse negócio de coisa você viu é bonito e coisa você vai ficar olhando, cuidado com a cobiça. O pecado está por toda parte, as pessoas perderam a vergonha. Basta você sair na rua, você vê as mulheres andando mal vestidas e tudo mais, as mulheres, os homens e tudo virou um mundo de pecado. Por isso nós estamos vivendo num mundo que Deus tem que destruir ele muito logo mesmo e tirar nós daqui, porque a Bíblia diz, Mateus 24, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por isso nós estamos lutando para que Deus aperfeiçoe a nossa vida, Senhor, que nós possamos chegar a essa maturidade. Nós queremos sair logo desse mundo, porque aqui está difícil viver. Por isso o profeta perguntou, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque o profeta diz, para você ser fiel à palavra de Deus é difícil, mas você ser fiel a um credo, a uma denominação não é difícil, porque o diabo não faz oposição. Mas para você fazer o que é certo, você viver o que é correto, o diabo vai estar ali todos os dias para fazer oposição, para você não acertar o alvo. Mas você crê em Jesus Cristo, no seu Redentor, você crê no sangue da expiação, você recebeu a dupla expiação, a cura e a salvação também, que é o perdão de pecados. Por isso você está aqui nesta noite, porque você crê na palavra dele. Prossiga um pouco mais, caminhe um pouco mais, lute um pouco mais, vamos adiante. Não é o que nós sentimos, é aquilo que nós cremos. Mas nós não somos relaxados, dizemos assim, eu não estou sentindo, então tal. Não, nós estamos sentindo que Deus está nos ajudando. Porque o profeta disse, se você vem na igreja e a pregação não mexer nada na sua vida, Deus deixou de falar contigo. Mas enquanto a palavra falar com você, e às vezes até você ficar ferido, o profeta diz, é porque Ele te ama e Ele quer endireitar os teus passos, os teus caminhos. Amém? Vamos colocar de pé. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, a um estádio
serei fiel. O apóstolo Paulo diz que lá no estádio todos correm, mas o primeiro que chega é que leva o prêmio. Mas ele diz que em Cristo Jesus não é assim. Todos aqueles que correrem essa boa carreira e forem vencedores, todos receberão o prêmio, uma coroa de justiça. Corra, minha irmã, corra, meu irmão, corra para vencer, lute para vencer, para ser um cristão. Diz: eu estou lutando para chegar no arrebatamento, eu estou lutando pela vida eterna. Prossiga, caminhe um pouco mais. Querido Deus e eterno Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor. Nós somos uma minoria, meu Pai, mas nós estamos aqui firmados na palavra, em nosso absoluto, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Pai, nós não estamos caminhando pela vista, mas estamos caminhando pela fé, e nem é pelos sentimentos, mas é naquilo que nós cremos, e o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui. O Senhor nos ajudará. Nós estamos sentindo sim, ó Pai, que o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem tido compaixão de nós, ó Pai, e tem nos enviado esta palavra, tem nos encorajado cada dia, Senhor. Deus eterno, sustenta-nos, ó Pai, com esse pão da vida, com a palavra, Senhor, que nesta noite, meu Pai, o anjo de Deus passe nesta hora, trazendo a cura em cada coração, a cura espiritual também, Senhor, limpando a mente dos pensamentos negativos, limpando o coração, meu Pai, dos pensamentos viciosos, limpando, Senhor, cada vida, meu Pai, cada olhar, meu Deus, nesta noite, limpando cada coração, cada mão, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Tu és poderoso, Pai, por isso nós estamos crendo e confiando. Este é o povo que é comprado pelo sangue vertido na cruz, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, se alguém aqui nesta noite, meu Deus, que tem errado, que tem falhado, Senhor, e tem sentido um peso no coração, meu Pai, que nesta noite, meu Pai eterno, nós oramos como Davi: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, torna a dar alegria, Senhor, na alma desse irmão, torna a dar alegria na alma dessa irmã, meu Pai. Restaura a fé nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nenhum mal, nenhuma enfermidade possa resistir nesta noite o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Todo mal caia por terra, doença, enfermidade, problema na mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Filho de Deus nesta noite, Pai, seja abençoado de tal maneira, e este culto seja memorial em nossas vidas. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Eis-nos aqui, ó Pai, e nós dizemos como Maria: cumpra-se em nós segundo a Tua palavra, porque nós sabemos que não há esperança lá fora, não há conserto para esse mundo, nem as eleições, nem um novo presidente, um governador, um prefeito vai dar jeito nesse país, no município. Isso aqui tudo será queimado, porque está contaminado pelo pecado, Senhor. Isso nós sabemos. A solução é a noiva do Senhor se preparar para entrar naquele grande milênio. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida, Senhor, para alcançarmos isso, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, para sermos ajudados, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos lembrar desta palavra, dessa dupla expiação. O Senhor tem nos perdoado. Nós descemos nas águas do batismo, Senhor. Nós confessamos nossos pecados antigos. Meu Deus, não deixa que eles revivam outra vez em nossas mentes, Pai, para tentando trazer uma reprovação. Mas nós cremos, Senhor, naquele sacrifício sangrento da cruz. Nós cremos na genuína expiação, que essa mensagem da hora, Pai, nos tirou dos cativeiros denominacionais e nos trouxe essa genuína expiação. Que nossa alma possa descansar, ó Pai, que isto foi escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas é revelado para os pequeninos. Em nome do Senhor Jesus, despeça o teu povo em paz. Guarda sobre o teu manto de misericórdia, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor. Dê uma semana abençoada de trabalho, livrando do acidente, livrando do perigo, livrando de todo mal, ó Pai. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje e até que Ele venha, até quarta-feira, no culto de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um.